Talvez você já tenha ouvido ou lido bastante sobre a importância da água para a sobrevivência da nossa espécie e para cada um de nós ter mais saúde, desde a infância até a maturidade. Mas tem um ponto nessa história que muitas vezes passa batido e hoje recebe cada vez mais atenção da ciência: a qualidade da água que eu, você e nossos familiares bebemos e que chega às nossas casas. Existem análises e estudos feitos no Brasil e no mundo alertando para a presença de resíduos de agrotóxicos, medicamentos e outros contaminantes na água que desemboca em nossas torneiras e filtros domésticos. Só para você ter uma ideia, segundo o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o CISÁGUA, mais de 1.300 municípios brasileiros detectaram em suas redes de abastecimento a presença dos 27 defensivos agrícolas que têm de ser testados e liberados no país. Esse número engloba capitais como Rio e São Paulo. Outras investigações nos advertem para a presença de remédios, resíduos hospitalares e de disruptores endócrinos, como o tal do bisfenol A. Afinal, de onde vem a água que chega às nossas casas? Como funciona o tratamento? Será que ele é suficiente para eliminar essas substâncias potencialmente nocivas à saúde? Qual é a diferença entre a água de abastecimento e aquela água mineral engarrafada? Afinal, o que a gente pode fazer? São essas questões que trataremos hoje neste episódio do Detetives da Saúde, que tem o apoio da Danone. Eu sou Diogo Sponchiato, jornalista de Veja Saúde, e para respondê-las eu tenho a sorte de ter aqui comigo alguém bem por dentro dessa história, o farmacêutico bioquímico e professor de toxicologia da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, Fábio Kumhoff. Como vai, doutor Fábio? Bom dia, Diogo. É um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir um tema com o qual eu trabalho e que me interessa muito, que é a presença dos contaminantes clássicos e dos contaminantes emergentes, tanto nas águas superficiais quanto na água de consumo humano. Legal, doutor Fábio. Tem bastante coisa nova para a gente explorar aqui hoje. Vamos mergulhar nessa história começando a entender como os agrotóxicos chegam à água e depois às nossas residências e a capacidade de o sistema de tratamento reter ou não essas substâncias. Doutor Fábio, há uma série de análises e pesquisas pelo Brasil e lá fora também, trazendo à luz essa história da contaminação da água superficial e da água que chega às nossas casas por agrotóxicos. Por aqui a coisa fica um pouco mais complexa quando a gente lembra daquela história de que o nosso país é um dos maiores usuários de pesticida no planeta. Mas os agrotóxicos não estão só no campo também, né? Tem pesticida usado na manutenção de parques e praças, quando se dedetiza alguns estabelecimentos. Enfim, professor, para a gente começar, se o senhor pudesse nos dar um panorama de como esse monte de substâncias pode chegar à água superficial e ao sistema de abastecimento que depois leva a água para nossas casas, como que isso acontece? Perfeito, Diogo. De fato, o Brasil é um grande usuário de agrotóxicos, o que torna o Brasil essa potência no agronegócio, né? Com relação a outros ambientes, também nós temos uma utilização bastante importante no nosso dia a dia, nas nossas casas, né? Aquela pastilhinha que nós colocamos na parede também são agrotóxicos, né? A detetização das nossas residências, do ambiente de trabalho, também são inseticidas que são agrotóxicos. Então, o uso do agrotóxico ou dos agrotóxicos nas diferentes aplicações, eles podem chegar à água superficial, né? Diretamente durante a aplicação. Um exemplo que eu gosto de dar é a pulverização aérea por aviões agrícolas de grandes áreas de cultivo, ou quando nós aplicamos nas plantas, das plantas parte desse agrotóxico é perdido para o solo, e do solo, por escoamento com a chuva, ele pode alcançar os rios, os lagos, né, que são utilizados como fonte para tratamento de água para abastecimento, ou ainda por lixiviação e percolação, eles podem passar pelo solo e em alguma proporção atingir também as águas subterrâneas. Então, basicamente, é o uso dos agrotóxicos, a principal fonte de contaminação das águas, e em menor escala a própria produção dos agrotóxicos no ambiente industrial pode gerar resíduos que também alcançam
as águas superficiais pelo lançamento de efluentes. Perfeito, professor. E até para que o nosso ouvinte aqui, né, entenda, né, como que funciona normalmente o tratamento de água nas cidades brasileiras hoje? O que ele consegue eliminar de fato e a grande questão, né, ele consegue reter ou dar conta desses defensivos agrícolas que podem chegar à água superficial? A maioria das cidades no Brasil adota o sistema de tratamento convencional de águas, que é baseado no sistema de coagulação-floculação. Então, a água é captada de um rio, por exemplo, ela recebe uma pré-cloração, que tem como principal objetivo a redução da matéria orgânica, depois ela sofre um ajuste de pH, que vai facilitar a ação do agente coagulante. Esse agente coagulante vai formar partículas contendo parte desses contaminantes. Na etapa seguinte ocorre a floculação, onde essas partículas vão se agregar, vão se unir em flocos maiores, que vão ser decantados e a fração líquida, né, a água em si, vai passar por filtros que são compostos de pedras, de cascalho, areia e carvão. E na etapa seguinte acontece então o ajuste de pH, a desinfecção com cloro e, no caso do Brasil, embora isso ainda seja controverso, existe a adição do flúor, a fluoretação, né? Então, esse tratamento, ele é preparado, ele é projetado principalmente para garantir a segurança microbiológica ou biológica, eliminação de organismos ou micro-organismos que podem causar doenças, por exemplo, bactérias, e uma parte dos agentes químicos também é retido ou na etapa de cloração, onde acontece a degradação, a transformação desses contaminantes em outros produtos, e aqui vale a pena ressaltar que nem sempre os produtos formados são menos tóxicos do que os originais, em alguns casos sim, em outros os produtos formados eles podem ser até mais tóxicos do que o contaminante original, e uma parte então ele é retido, né, por processos de adsorção, né, nas partículas dos filtros. E assim, uma parte pode ficar retida durante o tratamento e uma outra parte dos contaminantes ela vai estar presente na água que chega às torneiras das casas. E isso é muito influenciado pelas características dos próprios contaminantes. Contaminantes que são mais estáveis quimicamente, têm maior probabilidade de chegar na torneira das nossas casas, e aqueles também que têm solubilidade elevada em água, que têm facilidade de se manter em solução, têm maiores possibilidades de chegar à torneira das nossas casas. Perfeito, professor. E uma pergunta que eu acho que já está até passando pela cabeça de quem está ouvindo a gente, os filtros domésticos, né, tão populares, né, que a água da torneira chega, passa por esses filtros que a gente compra e tem em casa. Esses filtros domésticos, eles têm capacidade de reter essas substâncias químicas potencialmente prejudiciais, professor? Da mesma forma que acontece no tratamento nas estações de água, uma parte desses contaminantes, sim, eles podem ficar retidos no filtro, e aí novamente vai depender das propriedades do próprio contaminante, das características físico-químicas desse contaminante, e uma parte vai passar, né? Então, se a gente pensar que nas estações de tratamento convencional existe no filtro o carvão, que é a base de muitos filtros domésticos também, o carvão ativado, né? Da mesma forma que acontece na estação de tratamento, na nossa residência, isso também vai acontecer. Uma parte vai passar pelos filtros e vai continuar presente nas águas. Da mesma forma que acontece nas estações de tratamento, muitos filtros eles são projetados, eles são desenvolvidos com o principal foco em garantir a segurança do ponto de vista biológico, da presença de organismos que podem causar doença, e, em menor escala, dos contaminantes químicos, que podem eventualmente causar toxicidade para quem consome essa água. E outro ponto que eu acho importante aqui, Diogo, é que o filtro ele tem a eficiência associada à manutenção que é dada, né? Muitas vezes as pessoas compram filtro, instalam
e não trocam o elemento filtrante no momento correto, não fazem as limpezas periódicas necessárias, e se isso não é feito, né, aí aumenta ainda mais a parcela de contaminantes que deixa de ser retido no filtro e chega na água final. Perfeito, ou seja, se a gente também não faz essa manutenção, além dessas questões, né, da possível contaminação por elementos químicos, tem até o risco das questões ligadas a micro-organismos também, né, professor? Eventualmente, sim, podem passar micro-organismos que não deveriam estar presentes. E, professor, pelos dados disponíveis hoje, quando a gente pega o mapa do Brasil, existem estados ou regiões que são mais afetadas por essa contaminação de agrotóxicos no sistema de abastecimento de água? Essa é uma pergunta bastante difícil, porque nós temos uma distribuição muito desigual dos estudos. Se você buscar na literatura científica, a maioria dos estudos sobre esses contaminantes, tanto na água do rio quanto na água da torneira da nossa casa, esses estudos estão concentrados na região sudeste, basicamente no estado de São Paulo, em maior proporção, e do Rio de Janeiro. Outros estudos são escassos, temos alguns estudos no Rio Grande do Sul, na região nordeste temos alguns estudos, e na região norte muito pouco, alguma coisa em água de rio e praticamente inexistente em água de torneira. Então fica muito difícil com esse conjunto pequeno de dados poder apontar um estado que esteja mais comprometido ou um estado que esteja em melhor situação. Mas o que é possível inferir com segurança é que estados com diferentes perfis vão ter problemas de contaminação distintos, né? Então, estados que têm como base da economia a agricultura, ou regiões dentro do mesmo estado que têm como base da economia a agricultura, eu vou ter um problema maior de agrotóxicos, com certeza, decorrente do maior uso desses produtos nesses locais. Se eu penso, por exemplo, na região metropolitana da cidade de São Paulo, o problema dos agrotóxicos ele vai ser menor, eu vou ter mais preocupação com os medicamentos, né, com os fármacos, como você já falou, e outros contaminantes característicos dos ambientes urbanos e domésticos. Então, se nós formos pensar no Brasil, estados muito desenvolvidos em agricultura, como, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é possível imaginar que lá a questão dos agrotóxicos seja mais importante. Da mesma forma, quando a gente pensa no estado de São Paulo, se nós imaginarmos a região onde a cana é predominante e não os ambientes urbanos e industrial, esses locais certamente terão maiores problemas relacionados à presença de agrotóxicos na água do que os ambientes mais urbanizados e industriais que terão problemas com outros tipos de contaminantes. Perfeito, professor. E o IBGE divulgou em maio que mais de 18 milhões de brasileiros não têm acesso ainda à água encanada. Ou seja, tem aquela questão ainda até da desigualdade, né, no acesso a uma água de melhor qualidade. Essas populações, professor, elas estão mais vulneráveis também a essas questões relacionadas à contaminação por elementos químicos como os agrotóxicos? Provavelmente sim. Porque nesses casos a população vai buscar o que é conhecido como fontes alternativas. Ela não tem o abastecimento, ela não tem o cavalete na entrada da sua residência que recebe a água vinda de uma estação de tratamento, e nesse caso ela vai buscar uma fonte que muitas vezes é um poço raso ou uma bica, uma nascente, e que vai fornecer uma água que não passa por tratamento algum e que em muitos casos também não sofreu análise prévia para verificação da sua potabilidade, da sua segurança. Então as pessoas estão consumindo uma água que elas não conhecem a segurança e que não passa por tratamento, né? Por mais que o tratamento ele não remova totalmente os contaminantes químicos, ele é capaz de remover uma parte. E se eu não passo por esse tratamento, tudo que estava presente na água vai chegar no copo desse indivíduo, em última análise, vai ser ingerido por esse indivíduo, pela sua família. Então, a ausência de água
tratada para toda a população é um fator de risco, sim, aumenta a probabilidade de que essas pessoas consumam uma água imprópria. Perfeito. Professor, o senhor me deu o gancho aqui para a próxima pergunta, que é em relação à ingestão, né? Agora, se a gente está falando, né, de famílias que têm acesso à água encanada, né, a água que passa por esse tratamento, né? Quando a gente pensa aí nessa história de que possivelmente, né, como demonstram essas análises, elementos e resquícios de agrotóxicos estão chegando às nossas casas, o principal risco se dá com essa ingestão crônica dessa água com contaminantes, e já existem assim pesquisas sinalizando, professor, o que isso pode acontecer com a gente? Como você já explicou, a preocupação realmente é o efeito crônico, que pode ocorrer da ingestão de pequenas quantidades por longos períodos de tempo, dias, meses, às vezes anos. E agora, mais recentemente, né, nos últimos 10 a 15 anos, a pergunta deixou de ser qual contaminante causa o quê e passou a ser qual é o efeito da mistura de contaminantes. Porque quando nós tomamos um copo d'água, eu não tenho um único contaminante, eu tenho diferentes contaminantes em diferentes quantidades. Esses contaminantes não necessariamente implicam em risco, mas se eu começo a ter cada vez uma maior quantidade de diferentes contaminantes e essas quantidades elas começam a aumentar, sim, eu posso imaginar risco à saúde. Quando se pensa particularmente, né, nos agrotóxicos, existe preocupação com efeitos endócrinos, alguns agrotóxicos são interferentes endócrinos, né, disruptores endócrinos, existe preocupação com câncer a longo prazo e também alterações que acabam levando a doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, diabetes, desenvolvimento de diabetes. Então, todos esses efeitos, eles estão sendo apontados como possivelmente associados à mistura desses contaminantes na água e nos alimentos, né? Eu só vou fazer um parêntese que, para agrotóxicos, é considerada como a principal fonte de exposição a dieta, né? Então, os alimentos são a principal forma de ingestão de agrotóxicos, seguidos pela água. Então, hoje a população que não trabalha na agricultura ou na indústria produtora está exposto a agrotóxicos principalmente via dieta e consumo de água. Diferentes fontes de água contêm diferentes contaminantes presentes. E essas misturas de contaminantes elas vão se alterando, né? Tanto do ponto de vista de qualitativo, né? Quem está presente nessa mistura, e também do ponto de vista quantitativo. Num dia eu posso ter a presença majoritária de um agrotóxico, no outro dia eu posso ter de um hormônio. Então essa é uma grande dificuldade para lidar com avaliação e controle do risco de misturas. O que é importante lembrar é que sempre que eu uso uma fonte mais limpa e um tratamento de água mais eficiente, eu vou fornecer uma água mais segura com menor presença dos diferentes contaminantes. Isso é uma verdade. Legal, professor. E como o professor falou, né, citando hormônios, o fato é que não tem só agrotóxico na água. No próximo bloco a gente vai falar de outros elementos que podem cair no líquido que chega às nossas casas e que também despertam preocupação. Bom, não é só agrotóxico que pode correr nas águas que chegam às casas brasileiras. Infelizmente, existem alguns trabalhos científicos apontando para outras substâncias químicas também. Uma das mais comentadas nos últimos anos é o tal do bisfenol A, que é uma substância presente em alguns tipos de plástico. A indústria até tem reduzido ou mesmo abolido a presença dessa substância quando faz embalagens e revestimentos.
porque ele é considerado um tal de um disruptor endócrino, né? Ele mexe com os nossos hormônios. Professor, o que se sabe hoje sobre a presença desse tal do bisfenol A na água superficial e no sistema de abastecimento? É de fato um tema preocupante? Causa motivo de preocupação, sim. Tanto o bisfenol quanto outros fitalatos são produtos utilizados não exclusivamente, mas principalmente na indústria de plásticos. E eles não são quimicamente ligados ao plástico, eles estão fisicamente ligados ao plástico. E, por características de hidrossolubilidade, eles são relativamente hidrossolúveis, eles facilmente deixam o plástico e passam para a água. E qual o problema particularmente do bisfenol A? Ele é um interferente endócrino e ele pode afetar diferentes partes do nosso sistema hormonal, por exemplo, a tireoide, a fertilidade masculina, outros hormônios do nosso organismo, incluindo os hormônios envolvidos no desenvolvimento da diabetes, né, insulina. Está relacionado também à progressão de cânceres ligados a hormônios e ligados também a danos ao sistema cardiovascular. Então, o bisfenol A, ele vem, como muito bem dito, sendo banido ou severamente restrito em diferentes países, incluindo o Brasil, né? Hoje, produtos para bebês não podem mais conter bisfenol na União Europeia, nos Estados Unidos e no Brasil. E é uma tendência que esses produtos, tanto o bisfenol quanto os fitalatos, eles sejam gradativamente substituídos por conta de todos esses problemas associados ao seu uso. Só para se ter uma ideia, o bisfenol A, ele está sendo proposto internacionalmente como um marcador de contaminação urbana, ou seja, relacionada a esgotos de regiões urbanas. Isso já acontece com a cafeína. A cafeína, ela é utilizada como marcador de contaminação por esgoto doméstico em ambientes aquáticos, né, nos rios, lagos, enfim, que são usados para tratar a água para o abastecimento. Da mesma forma que a cafeína, o bisfenol A está sendo proposto como um marcador. Ele é tão distribuído no ambiente, não só no ambiente, né, nas nossas residências, na nossa vida diária, quanto no ambiente, que ele está sendo usado para confirmar a presença de contaminação de esgoto em diferentes ambientes. Entendi. Se a gente para pensar, né, professor, na quantidade de plástico que a gente consome, né, no dia a dia, né, e de diversas fontes, né, é de se imaginar que de fato é algo que que possivelmente está disseminado. Mas quando o senhor falou da cafeína, qual que é a fonte dessa cafeína que é usada como parâmetro aí para essa contaminação da nossa água? Na verdade, a cafeína, ela está no nosso cafezinho, no café de todo brasileiro, mas não só, ela está presente numa série de alimentos e bebidas, né? No chá verde, nessas bebidas energéticas, né? Isso é uma fonte relativamente nova, mas essas bebidas energéticas, elas contêm altos teores de cafeína e, considerando o hábito da população, né? Não só no Brasil, o Brasil, claro, tem essa forte relação com o café, mas no mundo todo o consumo de bebidas contendo cafeína aumentou gradativamente ao longo dos anos, e isso faz com que a cafeína esteja presente em todos os ambientes. Então, ao beber ou ingerir alimentos contendo altos teores de cafeína, uma parte dessa cafeína, como acontece também com outros medicamentos e outras substâncias, vai ser eliminada do nosso corpo através da urina, e essa urina vai para o sistema de esgoto e, eventualmente, né, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil nem todo o esgoto é coletado e tratado, mas ainda que seja coletado e tratado, o tratamento não remove totalmente a cafeína, e essa cafeína acaba indo para os rios. Então, quando a cafeína é encontrada em rios ou lagos ou reservatórios, é uma ferramenta que é utilizada para comprovar a contaminação por esgoto doméstico dessas fontes de água. E agora, da mesma forma que acontecia com a cafeína, isso está sendo proposto para o bisfenol A, como você disse, pela
enorme utilização de plásticos, né? E no caso particular do bisfenol, causa grande preocupação as embalagens, né? Embalagens de alimento, por exemplo, que podem ceder para o alimento esses compostos, e quando eu ingiro esse alimento, uma parte do bisfenol vai para a minha urina e segue o mesmo caminho do que acontece com a cafeína. Perfeito. A cafeína, ela não faria mal para a gente, mas ele é mais esse marcador, né? Diferentemente do bisfenol, né, professor? Que esse, além de ser marcador, faz mal para a gente, né? A cafeína é muito, muito menos tóxica, né? Ela pode causar prejuízo, pode causar intoxicações, inclusive, mas tem que ser uma ingestão enorme, né? E a chance de um efeito crônico associado a um consumo, vamos chamar, regular de cafeína, é muito pequeno. O que não acontece no caso do bisfenol, por ele ser um interferente endócrino. A questão básica dos interferentes endócrinos é que, mesmo em concentrações muito baixas, eles podem afetar o desenvolvimento, né, e a vida diária das pessoas a longo prazo. A grande preocupação, por exemplo, com os produtos destinados aos bebês, é que os bebês estão em fase de desenvolvimento e também vão entrar na fase de maturação. Então, se eu exponho essas crianças nessa fase a interferentes endócrinos, eu posso prejudicar o seu desenvolvimento normal, né? Eu posso modificar o desenvolvimento, levando a problemas como, por exemplo, infertilidade. Perfeito, professor. E tem mais um elemento aí nessa história, né, de contaminação da água, né, que são resíduos de medicamentos, né, hormônios como estrogênio, né, antibióticos. Professor, como que eles chegam à água? É essa via também da urina, né, que até o senhor comentou como sendo a via de chegada da cafeína para o ambiente? Ou também isso envolve descartes inadequados? Qual que é o problema nesse caso com os medicamentos? Hoje se identifica como problemáticas 3 principais fontes. A maior de todas, como você bem falou, é o uso terapêutico, né? Então, eu tenho uma doença, eu uso o medicamento para tratar essa doença, e uma parte dos fármacos, que são os ingredientes ativos desses medicamentos, vai ser excretada na minha urina ou nas minhas fezes, né? Tanto na sua forma original como na forma de produtos de transformação, né? Esses fármacos, muitas vezes, eles são biotransformados no nosso organismo. E da mesma forma que eu comentei dos agrotóxicos, no tratamento, nem sempre esses produtos de transformação são inativos. Alguns até são mais ativos do que o fármaco original. E eles vão ser levados para o ambiente. Outro ponto importante ainda nessa fonte, que é o uso terapêutico, é o uso de medicamentos na medicina veterinária e na criação de animais em grande escala, né? Então, às vezes a gente esquece, mas para termos a produção animal na escala que a gente tem hoje, uma quantidade elevada de medicamentos veterinários, que muitas vezes são os mesmos utilizados na medicina humana, são necessários. E no caso dos animais, né, a excreta, principalmente quando os animais são criados soltos nas pastagens, nos campos, as excretas, né, a urina e as fezes caem diretamente no solo. Então, os fármacos contidos vão diretamente para o solo, ou até, dependendo da localização, diretamente para corpos d'água, né, para os rios. No caso das fazendas de peixes, né, os medicamentos são dissolvidos diretamente na água e parte é perdida para o ambiente. Essa é a principal fonte. Uma outra fonte importante é o descarte inadequado de medicamentos não utilizados ou vencidos. E aí eu sempre costumo falar que todos nós, incluindo eu mesmo, temos aquela farmacinha em casa, com aqueles medicamentos que a gente acha que vai precisar, ou que usou, mas não usou toda a quantidade porque o tratamento acabou antes, e a gente acaba estocando isso e em algum momento isso é descartado. Essa é uma fonte menor,
mas também é considerada uma fonte de ingresso, né, de entrada dos fármacos presentes nesses medicamentos nos ambientes, tanto no solo quanto nos corpos d'água. E uma outra fonte são os efluentes industriais e hospitalares, que, se não forem tratados adequadamente, também perdem quantidades significativas dessas substâncias para o ambiente, principalmente aí no caso dos efluentes para o ambiente aquático, né, para os rios, para os lagos e, em última análise, chegando até os oceanos. Olha só, tem pelo menos aí 3 fontes, né, 3 vias, né, e uma delas nos envolve até diretamente. A gente precisa tomar esses cuidados com o descarte de remédios que a gente tem nas nossas farmacinhas. É um ponto aí para a gente levar para a nossa rotina. E, professor, o sistema de esgoto, o sistema de tratamento de água, pensando aí tanto no bisfenol quanto nesses resquícios de medicamentos, esse sistema, ele consegue barrar ou eliminar esses componentes, ou da mesma forma que acontece com os agrotóxicos, uma parte acaba passando? Uma parte acaba passando, Diogo, porque a maioria das estações de tratamento de esgoto no Brasil só chega até o tratamento primário. E para ter uma eficiência boa na remoção de fármacos, como de agrotóxicos, como do bisfenol A, no tratamento de esgoto, é necessário o tratamento terciário, né? Então aqui eu acho que 2 pontos são importantes. Infelizmente, no Brasil, uma quantidade grande, uma porcentagem grande, isso varia muito de região para região, mas uma porcentagem grande do esgoto é lançado sem tratamento algum nos corpos d'água, né? Eles são simplesmente coletados e lançados in natura, né, na sua forma original, e a parcela que é tratada, ela é levada para, normalmente, estações que só chegam até o nível primário de tratamento. Essas estações, elas não são projetadas, elas não são idealizadas para a remoção desses contaminantes todos que a gente chama de microcontaminantes orgânicos, que são contaminantes que estão em pequenas quantidades, em geral, mas que têm grande atividade biológica, têm grande preocupação de impactos tanto ao meio ambiente quanto à saúde. A passagem pelo sistema ela é bastante variada, né? Varia da mesma forma que os agrotóxicos, pela estabilidade química desses fármacos e pelas suas propriedades físico-químicas. Mas essa frequente presença dos fármacos em corpos d'água do mundo inteiro mostra que, de fato, os tratamentos ainda não estão dando conta da remoção desses compostos, e eles, uma fração deles presentes no esgoto vão acabar realmente nos corpos d'água, sejam rios, lagos, oceano, enfim. Quando essa água chega às nossas casas, se a gente tem um filtro, no caso aqui, pensando em bisfenol e nos próprios resquícios de medicamentos, o filtro doméstico, ele ajuda a reter mais um pouco, ele tem um papel mais preponderante do que em relação aos agrotóxicos, ou acaba funcionando da mesma forma também? Aqui eu vou abrir um parênteses, vou dividir em 2 grupos. Eu vou falar primeiro do bisfenol e depois dos fármacos. Boa. Tem um problema interessante do bisfenol, que alguns estudos atribuem alta concentração de bisfenol na água de torneira, na água de abastecimento, relacionadas ao uso do PVC nas tubulações e nas conexões, né? Então, o bisfenol está presente no PVC e pode ser lixiviado da tubulação, das conexões para a água. E um outro ponto que alguns trabalhos chamam a atenção é que a presença do bisfenol na água pode estar associada, por exemplo, àqueles filtros de água plásticos que a gente adapta na saída da torneira, aqueles filtros de torneira, né? Existem uma infinidade de marcas. Então, o bisfenol ele pode ser introduzido, né, na água pelos próprios filtros, eventualmente, ou pela tubulação, pela distribuição da água já tratada. Então, ele estava presente ou até estava ausente, e durante a distribuição ou durante o processo de filtração doméstico, dependendo do material dos filtros, ele pode ser introduzido na água, né? Com relação aos fármacos, é muito parecido com o que acontece com
os agrotóxicos. Uma parcela, sim, pode ser retida ou até degradada naqueles filtros domésticos à base de ozônio, que tem o sistema de ozonização, e uma parcela não. Ela vai passar pelo filtro e vai estar presente na água filtrada, da mesma forma que acontece com os agrotóxicos. Essa contaminação da água preocupa cada vez mais os profissionais de saúde. E eu aproveito aqui para compartilhar a visão da nutricionista Bianca Naves, de São Paulo, que vem se debruçando sobre o tema nos últimos tempos também. A presença de medicamentos na água tratada, principalmente de hormônios femininos, é preocupante, uma vez que esses hormônios têm efeito importante mesmo estando em pequenas quantidades. Esses hormônios são potentes disruptores endócrinos, podendo assim levar alterações no desenvolvimento e nos órgãos reprodutivos. Em relação ao bisfenol A, essa substância também é classificada como um disruptor endócrino, podendo então interagir e afetar a tireoide, os órgãos reprodutivos, também afetar a homeostase hormonal, inclusive o sistema cardiovascular. Por isso, a grande preocupação e atenção à presença dessa substância. Doutor Fábio, até para que o nosso ouvinte aqui, não fique tão desesperado com essas informações, que a ciência vem descobrindo aí sobre esses contaminantes, existem assim algumas orientações práticas para que ele possa utilizar no dia a dia, seja na hora de escolher um filtro ou ter alguma outra atitude para reduzir o risco de essa água vir tão contaminada? Essa é uma pergunta interessante, porque é necessário investir principalmente em tratamento de esgoto no Brasil, melhorar o tratamento para que a gente não contamine as fontes de água que vão ser usadas posteriormente como água de abastecimento, ou contamine numa escala muito menor. Então é necessário que a população se mobilize e cobre tratamento de melhor qualidade, não só de esgoto, mas também o tratamento da água. Então, se eu tenho uma fonte de água boa, eu vou ter uma água tratada boa, mesmo usando um tratamento convencional. O problema é que se eu tenho uma fonte de água ruim ou muito contaminada e eu uso o mesmo tratamento convencional, eu não vou ter uma água tratada boa, eu vou ter uma água tratada de qualidade ruim, ou de baixa qualidade. Então, eu costumo sempre orientar que a pessoa procure conhecer a sua fonte de água e buscar fontes de água conhecida. Nesse caso, o uso de filtro, se ele usar um filtro de sua confiança, se ele tiver dados para confiar naquele filtro e fizer as manutenções necessárias, ou o uso da própria água mineral. A água mineral ela acaba sendo uma água que vem de uma fonte mais protegida, uma fonte subterrânea, que não recebe, na maioria dos casos, lançamento direto, por exemplo, de esgoto, portanto ela é uma água de melhor qualidade e que, apesar de não ser tratada, ela passa por controles, onde diferentes parâmetros são analisados para que ela possa ser comercializada. Então, a escolha de água mineral de uma boa procedência, o uso de água superficial, de melhores fontes, para serem tratadas, diminui o risco da presença de contaminantes, e fornece uma água mais segura e de melhor qualidade. Diante dessas informações sobre contaminantes ambientais na água, será que alguns grupos, como gestantes, crianças e doentes crônicos, devem se precaver ainda mais? Vamos ouvir o que a doutora Bianca Naves tem a dizer a respeito. Com certeza, essa é uma preocupação e uma atenção que esses grupos precisam ter. Afinal, as gestantes, crianças e pessoas com alguma doença já existente precisam ter acesso a uma água segura e de qualidade.
tanto do ponto de vista microbiológico quanto do ponto de vista químico. As gestantes estão sob forte influência de diversos hormônios, da mesma forma que as crianças e bebês. Os disruptores endócrinos podem alterar a produção e o funcionamento dos hormônios e trazendo assim repercussões negativas ao bom funcionamento do organismo. Perfeito. Professor, até a gente depois vai entrar um pouco mais nesse capítulo da água mineral. O senhor até falou no primeiro bloco, né, que o sistema de tratamento convencional que a gente tem não dá conta desses elementos químicos, né, agrotóxicos, resquícios de medicamentos. Existem, assim, boas práticas ou inspirações fora do país que poderiam ser transpostas para cá? Que outros processos nesse sistema de tratamento deveriam ser contemplados para garantir uma água mais segura para chegar aos nossos lares? Se a gente pensar focado na água, não em boas práticas agrícolas, no uso racional de medicamentos, que são todas práticas que exigem a mudança de comportamento da população, né? Mas se a gente pensar só na água, eu considero como uma via, né, um caminho a ser trilhado, a melhoria do tratamento, basicamente do esgoto, né? Existem países, na Europa, por exemplo, a Alemanha, que praticamente todas as estações já adotam tratamento terciário, né? Então, eles não têm basicamente lançamento de esgoto sem tratamento algum, e a maior parte do seu esgoto é tratado em nível terciário, um tratamento que já retira fármacos, agrotóxicos, enfim, né, retira, é capaz de remover esses contaminantes que nós estamos discutindo hoje. Consequentemente, o esgoto que vai ser lançado no ambiente vai ser lançado sem a presença desses contaminantes. Portanto, quando a água for captada, ela vai ser captada com muito menos ou até com a ausência desses produtos. Portanto, né, ao tratar essa água, a água final vai ser uma água limpa com muito menos presença de contaminantes. Imagino que para nós aqui no Brasil existe toda uma questão de custos envolvidos. É claro que esse tratamento ele é bem mais caro e isso pode acarretar num aumento nos valores de conta de água, enfim, né? Mas de qualquer maneira, o investimento, né, no saneamento, no tratamento de esgotos e, eventualmente, também nas estações de tratamento de água, precisa ocorrer. Nós tratamos por processo convencional a vida toda e os contaminantes foram aumentando, a população foi aumentando, as pressões nos sistemas de água foram aumentando e a gente precisa lidar, né? A mudança de comportamento da população, ela é importante, mas ela acontece de uma maneira um pouco mais lenta. Então, nesse caso, eu acho que as ferramentas tecnológicas, o uso de tratamentos de maior eficiência, parece ser uma ferramenta mais imediata, que vai trazer um resultado prático a curto prazo. A gente sabe que, né, ainda mais em tempos de pandemia, são vários os desafios, né, para o país, inclusive em termos, né, de saúde pública, mas está aí mais um ponto para a lista de prioridades, né, professor? Sem dúvida. A água, ela é essencial à vida, isso todos nós temos consciência. E a água, ela está se tornando cada vez mais escassa. Embora no Brasil nós não tenhamos essa percepção de uma maneira tão dura, né, porque o Brasil tem reservas de água bastante importantes, bastante amplas, mas algumas regiões já experimentaram o que é a escassez hídrica, né? Nós mesmos aqui em São Paulo, no ano de 2014, tivemos aquela crise hídrica terrível e nós vimos que tivemos que usar água de qualidade inferior para abastecimento, sendo tratadas pelas nossas mesmas estações. E isso gerou muita preocupação do ponto de vista de saúde pública, porque será que esse tratamento dessa água de pior qualidade foi suficiente para fornecer uma água de boa qualidade para a população? Então, a gente precisa pensar em investir sim. É claro que o investimento
ele vai acontecer, tem que acontecer de forma escalonada, mas ele precisa começar. A gente sabe também que nem toda água é igual, né? E uma alternativa que surge logo à nossa cabeça quando a gente ouve todas essas explicações, e o professor Fábio até colocou aqui para a gente, é o uso da água mineral, né? A água mineral engarrafada. Professor, ela vem de outras fontes, são fontes mais subterrâneas. Por que elas acabam sendo colocadas como mais seguras desse ponto de vista da contaminação ambiental? Em geral, elas são mais seguras, sim, porque elas vêm de fontes subterrâneas e algumas de fontes subterrâneas bastante profundas, né? Então, elas não sofrem esse aporte direto que os rios, lagos e reservatórios sofrem, né? Por exemplo, pode ter uma contaminação por esgoto ou por agrotóxicos na água subterrânea? Pode. Mas ela não é uma contaminação direta, né? O que acontece é que o agrotóxico ele é utilizado na plantação, ele atinge o solo e do solo ele é lentamente levado para a água subterrânea pelas chuvas, por exemplo, né? Então quando ele chega em concentrações muito menores, né? Porque o solo funciona como algo que atenua, né? Que retém parte desses produtos. Da mesma forma, os contaminantes presentes no esgoto, né? Aquelas residências que não têm coleta de esgoto, que utilizam fossas, né? Por exemplo, fossas sépticas, eles podem contaminar o solo e, eventualmente, parte dessa contaminação chegar, né, às águas subterrâneas, sim. Só que ainda assim numa escala muito menor do que, por exemplo, uma estação de esgoto lançando centenas de litros de esgoto tratado ou parcialmente tratado num rio, da onde a água vai ser captada para o abastecimento, né? Então, de fato, as águas subterrâneas, na maioria dos casos, são fontes bastante mais protegidas, portanto, elas fornecem uma água muito mais limpa, né? Com muito menos desses compostos. E mesmo nos estudos que encontram alguns agrotóxicos e alguns fármacos em águas subterrâneas, né, eles encontram, em geral, em concentrações muito, muito mais baixas do que é encontrado nas águas superficiais. Então, o simples fato de eu captar água de uma fonte mais protegida vai me levar a ter uma água final mais segura e mais limpa, né? E outro ponto também que eu acho importante observar é quando se opta pelo uso da água mineral, também escolher uma fonte, né, de confiança, né? Tem fontes que são mais protegidas, que estão em áreas com menor impacto das atividades humanas, e tem outras fontes que elas estão menos protegidas, elas sofrem mais impacto das atividades humanas. Então, a escolha da água mineral também é importante, né? Nem toda água mineral tem a mesma qualidade. E, professor, até depois vou voltar um pouco nessa questão aí da qualidade, né, de que elementos a gente pode se servir para escolher a água mineral. O processo de controle, né, o tratamento que é destinado a essa água mineral, ele também é mais severo do ponto de vista microbiológico e químico para garantir que a gente esteja usando um líquido mais seguro, mais saudável? Na verdade, da mesma forma que acontece com a água de torneira, água tratada convencional, a água mineral ela tem que atender padrões, né? No caso das águas subterrâneas, é uma resolução CONAMA que estabelece os padrões. E, em geral, os padrões eles estão alinhados com os padrões de potabilidade das águas tratadas fornecidas. A diferença é que muitas companhias que trabalham com água mineral, que fornecem água mineral, elas vão além, né? Elas fazem outros parâmetros independentes da legislação, né? E quanto mais parâmetros são analisados, mais informação a gente tem sobre a qualidade da água e mais segurança a gente tem para escolher uma água ou outra, né? Legal. E em relação a essa escolha, né, professor, que dicas a gente pode dar aí para o nosso ouvinte em relação a que critérios, que detalhes ele deve levar em consideração na hora de escolher uma boa água mineral? Tem alguma indicação em relação a isso?
Eu acho que a principal informação que ele deve buscar é a localização da fonte, né? Saber onde essa água é captada para ser engarrafada, o que tem no seu entorno, se é uma área preservada, se é uma área muito urbanizada, se é uma área agrícola muito forte, porque às vezes a gente pensa, né, numa água mineral vindo de uma área rural, como uma água extremamente segura, e ela pode não ser, né, devido a essa atividade intensa da agricultura, e esses agrotóxicos podem cair no solo e chegar, né? Então a pessoa ela deve pensar numa marca que ela confie, que ela possa se informar sobre a fonte, que ela possa entender a localização dessa fonte, né? E ela possa confiar na qualidade em si, né? Então, buscar informações sobre a origem da sua água, ela é bastante importante para você poder confiar nessa água que você está bebendo, né? Quanto mais protegida, quanto mais cuidados essa empresa tem, não só com a sua fonte, mas também com os parâmetros que ela controla, mais informações você tem, mais segurança você tem na escolha da sua água. Da mesma forma que a gente faz isso em relação aos alimentos, né, busca entender as origens, muitas vezes olha rótulo, né, a gente também pode fazer isso em relação à água, né, professor? Pode e deve, é o que eu recomendo, né? Quanto mais você conhece sobre o que você está consumindo, mais poder de escolha você tem, né? E no caso das águas, a fonte é muito importante, conhecer de onde vem essa água, quais os controles que a empresa que está te fornecendo tem sobre essa água, te ajudam a poder escolher e a confiar na água que você está consumindo, né? Perfeito. Cada vez mais, professor, a gente vê aí um trabalho da ciência de olhar para a saúde individual, para a saúde coletiva, para a saúde do planeta, o que inclui inclusive o manejo da saúde animal, tudo junto, né? Um olhar mais global para a saúde. E pelas explicações, né, informações que o senhor trouxe, a gente percebe que a água é um capítulo super importante aqui. É de se esperar que, em relação a todas essas questões que envolvem saúde pública e sustentabilidade, tenhamos mais trabalhos científicos e mais investimentos e um olhar mais apurado para essa questão da contaminação da água? Eu particularmente entendo que sim, Diogo. Só para a gente usar como exemplo os fármacos, né, os primeiros trabalhos sobre presença de fármacos em água surgiram no final dos anos 60, início dos anos 70, mas por uma série de dificuldades, inclusive dificuldades analíticas, ferramentas para você identificar e quantificar essas substâncias na água, isso se desenvolveu muito lentamente até meados dos anos 90, da década de 1990, e de lá para cá houve um boom, né? Foi reconhecida a presença dessas substâncias, elas causaram preocupação e a comunidade científica internacional, né, tem investido esforço e dinheiro no entendimento dos impactos dessas substâncias. Novamente, né, eu só vou me preocupar com os impactos de uma substância na água a partir do momento que eu reconheço que ela está presente, né? Então, cada vez mais diferentes substâncias, diferentes contaminantes estão sendo identificados na água e em diferentes partes do mundo, em diferentes quantidades. E isso tem motivado um esforço internacional, incluindo um esforço nosso, local, aqui no Brasil, para entender os impactos e os riscos associados, né? Via de regra, eu gostaria de fazer um comentário assim para acalmar as pessoas. Via de regra, as quantidades de fármacos, por exemplo, encontradas hoje nas águas de consumo são relativamente baixas, né? E não se espera um risco alto do desenvolvimento de doenças, ainda que crônicas, né? Para os agrotóxicos já existe uma dúvida um pouco maior, mas o que é importante? É importante que a presença e as quantidades não continuem aumentando, porque se isso continuar aumentando, né, tanto diferentes compostos presentes como as quantidades presentes continuarem aumentando, isso pode levar a um risco real e imediato de problemas à saúde decorrentes da presença dessas substâncias
na água do nosso dia a dia. Então, a água sim é uma questão central. A preocupação com as substâncias químicas na água é uma preocupação central, e eu acredito que esforço tanto para o entendimento dos impactos quanto para técnicas e processos de tratamento vão continuar crescendo aí pelos próximos anos. Perfeito, estão dados os alertas aí do professor Fábio. Professor, nós encerramos aqui esse percurso pela água, desde as fontes até as nossas casas, e que envolve muitas questões de saúde individual, pública e ambiental. Quero agradecer demais pelas informações e pelos alertas que o senhor trouxe a esse episódio do Detetives da Saúde, que tem o apoio da Danone. Muito obrigado, professor Fábio. Eu agradeço essa oportunidade e gostaria sim, de deixar como talvez uma última mensagem, que as pessoas realmente procurem conhecer a água que estão bebendo e possam escolher com sabedoria a água que querem beber, né? Independente de o risco ser imediato ou o risco ser a longo prazo, sempre que a gente pode consumir uma água de melhor qualidade, a gente deve dar preferência para esse consumo. Perfeito. Muito obrigado pelo conselho, muito obrigado pela participação. Agradeço também ao Rafael Bertazzi, que comanda a nossa mesa de som, e a todos vocês que nos acompanham aí do outro lado. Se cuidem e até uma próxima.